Vocês pediram, então eu trouxe os últimos livros que eu li. Eu tenho tipo um clubinho de literatura com uma amiga e basicamente todo mês escolhemos um livro para ler. O primeiro livro que quero mostrar então é O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo é uma das obras mais icônicas da literatura mundial e é com certeza um dos grandes clássicos do romance de aventura. Ele foi escrito por Alexandre Dumas e a história basicamente segue Edmond Dantes, que é um jovem marinheiro inocente e que é traído por muitos amigos invejosos e lançado injustamente na prisão. E aí, depois que ele escapa, ele descobre um tesouro escondido, um grande tesouro escondido. Ele retorna à sociedade como o misterioso Conde de Monte Cristo e está disposto a punir seus algozes e também recompensar aqueles que foram leais a ele. Edmond Dantes é um protagonista que facilmente ganha a nossa empatia. E a transformação dele de um homem que antes era ingênuo, muito inocente, para um estrategista, calculista e frio é simplesmente genial. É uma história longa, tem aí um pouco mais de 1.300 páginas, mas como é muito fluida e cheia de ação o tempo todo, a leitura passa muito rápido. O segundo livro é O Corcunda de Notre Dame, e esse livro é uma das obras mais emblemáticas do romantismo francês. Victor Hugo, que é um dos meus autores favoritos, usa essa história para explorar temas de amor, rejeição, justiça social, a luta contra o preconceito, tudo isso com pano de fundo daquela grandiosa Catedral de Notre Dame de Paris medieval do século XV. A trama gira em torno de Quasimodo, o Corcunda, que é um sineiro da catedral e que, apesar da sua aparência deformada, estranha, possui um coração gigante e nobre. É simplesmente maravilhoso, extremamente poético. O terceiro livro que li esse ano, na verdade, eu reli esse livro, é Memórias do Subsolo. Memórias do Subsolo é uma das obras mais instigantes, desafiadoras e, na minha visão, difíceis da literatura mundial. Sério. Foi escrito por Fyodor Dostoiévski, que é o meu autor favorito do mundo inteirinho. O livro é considerado um marco na transição do realismo para o existencialismo moderno. A gente basicamente acompanha um monólogo interior de um homem muito amargo, alienado, frustrado,
conhecido apenas como o Homem do Subsolo, ele não tem um nome, né? Que reflete muito sobre a sua vida, suas frustrações e sua visão niilista do mundo. O romance é dividido em 2 partes, sendo que a primeira é uma reflexão filosófica bem complexa e profunda sobre livre-arbítrio, a razão e a natureza humana, e a segunda narra alguns episódios específicos da vida desse protagonista, revelando a sua solidão, seu ressentimento, incapacidade de se conectar com os outros. Essa obra questiona muito a ideia de que a razão e o progresso científico podem resolver todos os problemas humanos. Esse protagonista argumenta em muitos momentos que o ser humano muitas vezes age contra seus próprios interesses, escolhendo o sofrimento e o caos em vez da lógica e da felicidade previsível. Essa crítica antecipa alguns debates filosóficos e existenciais que ganhariam mais tarde força no século XX. O 4º livro que li esse ano foi A Montanha Mágica. E A Montanha Mágica foi uma grande surpresa para mim e é o livro mais incrível que eu li esse ano, pelo menos por enquanto. É uma das obras-primas da literatura moderna e um dos romances mais complexos do século XX. É escrito por Thomas Mann, o livro narra a jornada de Hans Castorp, que é um jovem engenheiro, e que vai visitar um sanatório nos Alpes suíços para uma pequena estadia. Ele vai ficar ali uma semana mais ou menos, mas ele acaba permanecendo um pouquinho mais. E aí, durante esse tempo, ele é exposto a muitos debates filosóficos, culturais, políticos que refletem as tensões intelectuais e espirituais da Europa pré-guerra mundial. É muito interessante. É um livro que todo mundo deveria ler. Eu chorei muito ao final e a minha vontade é de ler ele inteirinho de novo. Ele é simplesmente perfeito, sem defeitos. O próximo livro foi Moby Dick. Moby Dick é muito icônico, né? Escrito por Herman Melville. Esse romance narra a obsessiva busca do Capitão Ahab pela baleia branca, né? A Moby Dick, que arrancou a perna dele, simbolizando uma força impenetrável da natureza ou até algo meio divino, sabe? A história é contada pelo jovem marinheiro Ismael, que embarca nesse navio baleeiro chamado Pequod em busca de aventura, mas acaba testemunhando a tragédia desencadeada pela vingança implacável do Capitão Ahab. Mistura muitos elementos de épico marítimo, alegoria filosófica, crítica social. Esse livro meio que transcende os limites do gênero para se tornar uma meditação profunda sobre temas universais, como o destino, a identidade, o poder e a relação entre o homem e o desconhecido, o homem e a natureza. É lindo, é difícil, é também muito desafiador, tem passagens poéticas de tirar o fôlego, enfim, é com certeza outro clássico essencial. O último livro é a minha leitura atual, Dom Quixote. Eu tô na metade de Dom Quixote e, apesar do livro também ser gigantesco, é uma leitura muito tranquila de se fazer, porque é engraçado, tem momentos bonitos e poéticos também, mas a maior parte é bem engraçado. Dom Quixote é frequentemente considerado o primeiro romance moderno e uma das obras mais influentes da literatura mundial, então é importantíssimo que você leia. Escrito por Miguel de Cervantes, o livro narra as aventuras de Alonso Quijano, um fidalgo espanhol que, após enlouquecer lendo muitos romances de cavalaria, completamente obcecado, ele assume a identidade de Dom Quixote, que é um cavaleiro errante que parte pelo mundo para combater injustiças e defender os oprimidos. Se você já leu alguma dessas obras ou se você tem vontade de ler alguma dessas, deixa aqui nos comentários para eu saber.